Oi, eu sou Pedro Barbosa e esse é o primeiro vídeo do projeto Fagundes TV. Iremos realizar uma série de entrevistas com pessoas marcantes da nossa cidade. O entrevistado de hoje é o professor doutor José Herculano Cruz, advogado, historiador, escritor, professor e um verdadeiro especialista dos acontecimentos e fatos históricos de Fagundes. Professor, é uma grande honra poder entrevistar o senhor. A honra é minha, além da honra de somente vocês, que foram os pais de vocês foram meus alunos, teu pai foi meu colega, e a gente lutou muito pela educação e pelas coisas de Fagundes. Além do teu avô, que participou da emancipação política de Fagundes. E foi um movimento muito pesado naquela época, que os políticos, os coronéis da terra, não queriam. Embora que depois que Fagundes foi município, não entregaram o poder a ninguém. Seguraram mesmo com as duas mãos e ninguém nunca pegou. Aí Fagundes teve muita luta, principalmente por causa do habitante de Fagundes que não queria, como Galante. Galante hoje fala em emancipar Galante e por sacode de pedra. Não querem, porque eu não sei. O senhor nasceu em Aroeiras e aos 17 anos de... No ano que eu nasci, em 37, Aroeira era distrito de Umbuzeiro. E a gente morou em duas localidades. Todas as duas eram Aroeira, vizinho de Campina Grande. A gente morava no Pereiro, no sítio Pereiro, onde nasci, e até 1951 que a gente morava lá. Da casa da gente para a divisão de Aroeira com Campina Grande, eram umas 50 braças, 100 metros. Passava o riacho, do lado do oeste era Campina Grande e o nascente era Aroeira. A gente vendeu lá e comprou Cachoeira Grande. Cachoeira Grande morava numa casa velha, tradicional do velho Zezé Teotônio, e lá a gente morava na casa 100 metros para o lado do norte, passava o rio Paraibinha, do lado de cá era Fagundes, e onde a gente morava era Aroeira. Mas toda a negociação da gente, todo negócio, toda a documentação era Campina Grande. Porque naquele tempo João Figueiredo coordenava a política de Admiro, então aquele povo ali de Aroeira, Gado Bravo hoje, Bar de Santana Queimada, tudo votava em Fagundes. Fagundes votava 60% do povo que vinha de fora. O João Figueiredo tinha influência grande, votava em Fagundes. Que era muito difícil para trazer os eleitores e votar. Porque para votar faltava transporte, aí amanhecia o dia na rua. Mas no outro ano eles vinham novamente. O João Figueiredo tinha uma influência muito grande e mantinha isso. Muito tempo. Em 1961, o senhor teve grande participação no movimento que resultou da emancipação política de Fagundes. De roubar a santa, carregar recado para o governador. A primeira coisa foi roubar uma santa. Quando Pedro Gondim fez a emancipação, 50 e tantos municípios, Fagundes, os coronéis queriam que Fagundes fosse distrito de Queimada. A gente se rebelou. Só a gente, poucas pessoas, porque a família Taveira, que era de um lado político, não queria. E a família Taveira não queria. Então teve um movimento com o padre da igreja e com o João Dias de Araújo. Foi o homem que trouxe as primeiras educações para Fagundes, incutiu na cabeça de todo mundo. Pela emancipação, começou o movimento. Esse movimento nós contava com o jornalista Epitácio Soares, que era da Voz do Município, da Rádio Borborema, contava com o professor Luiz Gil, que era o dono do Rebate, o jornal de circulação em Campina, contava com o povo da Associação Rural, que era o Dr. Salvino de Oliveira Filho, Isaú Catão, seu Joel Catão, Vivi, que era filho de João Vigolino, e João Dias. Esse povo fazia. E tem uma outra coisa, tinha também a ajuda do professor Estênio Lopes, que era o diretor do Senai naquela época.
Eles vinham para aqui, faziam festas, movimento, reunião, só que o povo da alta sociedade não participava, chamava de os loucos. Quando foi em 61, a gente soube que tinha um projeto e Fagundes estava sendo distrito de Queimada. Mas se soube de início que a mulher do governador, Dona Silvia Gondim, que era a madrasta de Dona Dilinha, a mulher de Vital do Rego, não gostava de Vital do Rego. Aí foi uma ponte da gente unir-se para chegar perto do governador. A mulher do governador estava formando um museu sacro e a gente conseguiu levar da igreja uma santa talhada em madeira de cedro pelos portugueses, Nossa Senhora da Conceição, dando presente à mulher do governador para o Museu Sacro. Ainda hoje essa imagem se encontra nos museus lá em João Pessoa, que estava abandonado. A gurizada tirava o olho da santa e eu jogava bolinha de ping-pong. Eu jogava. Por causa disso a gente fez uma amizade. Eu articulei com o Rafael Jaca, que era o sacristão da igreja. A gente roubou a santa e levamos de presente a mulher do governador. Quando chegamos lá que ela viu a santa, ela ficou louquinha. Então ela encabeçou o movimento com a gente. Foi quem pediu aos deputados Silvio Porto, José Fernando de Lima, Inácio Pedrosa e muitos outros deputados para apresentar o projeto. Teve uma reação grande, mas com a mulher do governador, com 8 dias conseguimos a metade dos deputados. Aí ficou um deputado meio difícil, Inácio Bento, pai de Efraim e avô de Efraim filho. Eu fui a Santa Luzia, lá conversei, se vocês me derem 20 votos em Fagundes, eu vou votar a favor. Se não der, eu vou ficar neutro. Aí ele deu, foi o voto dele que decidiu a criação do município de Fagundes. Graças à interferência de Dona Silvia Gondim, que era mulher do governador. E o contato da gente com o governador era feito na casa dela, por intermédio de Dona Silvia. A gente ficamos tão familiarizados, que Fagundes Figueiredo era amigo lá, de Figueiredo, a gente ia para uma pessoa e ia para a casa dele, para conversar, para tramar as coisas, até que passou, ajudou também a gente muito. Álvaro Gaudêncio, o velho, Ronaldo Cunha Lima, que era adversário do governador, mas apoiou, entrou no movimento, Inácio Pedrosa, deixa eu ver outros deputados, teve muitos outros. Naquele tempo era 27, a gente arrumou 14 deputados. Aí os outros tudo votaram. Quando viram a onda, todo mundo votou. E finalmente, no dia 31 de dezembro, dia da cidade, se ordenou o padre Zé Rodrigues aqui, primeiro, um dos padres de Fagundes. O bispo estava aqui e foi instalado no município de Fagundes. 31 de dezembro de 61. Quem representou o governador aqui foi o major veneziano. Aí com isso lá vem a briga para ser o primeiro prefeito de Fagundes, o nomeado. Dona Silvia Gondim, é você, Zé Cruz. Mas a política funcionou que na hora do governador nomear os ferreiros que votavam em Vital do Rego, me assaram. Se não for um ferreiro o prefeito, a gente não vota em você. Aí Pedro Gondim fez uma reunião lá, mas foi muito correto. Mandou me chamar e comunicou o que eu queria para ceder a vaga para Severino Ferreira. Eu disse nada, só que Fagundes seja município, seja emancipado, porque a gente sofria muito dos prefeitos de Campinas, que o doutor Elpidio e Primo Lemos não gostava de Fagundes, por causa das brigas. Chamava Fagundes Cafarnaú.
que é uma maldição lá da Bíblia. Ele vinha na barragem, vinha para o Galanto, voltava para o Galanto, mas não vinha aqui. Aí, a gente, por causa disso, a gente pediu a participação. Seu Cabral concordou, mas quando foi para a instalação, não queria mais que fosse município, botou advogado. Aí o advogado dele, doutor Otávio Amorim e Vital do Rego, queria defender queimada Fagundes, porque a lei que criava queimada Fagundes e Galanto era um projeto só. Se caísse Fagundes, caía queimada. Por causa disso a gente não caiu. Nomeou doutor Antônio Lucena, reitor, para ser o defensor do município. Galanto foi uma abaixo-assinada grande, foi excluído. Mas Fagundes passou, e tem muitos jornalistas, como Bio Fernandes, muitos outros que têm projetos. Eu tenho até um livrinho aí, e tem artigo defendendo. Fagundes, Virgínio da Gama e Melo, muitos outros. Foi uma luta para criar Fagundes. Na hora de ser município, saiu um Ferreira que não queria. Aí continuou os quebra-quilo. Um lado queria, outro não queria. Continua a mesma briga dos quebra-quilo daquela época. Mas Fagundes, graças a Deus, cresceu muito e ficou independente. Apesar de todas as divergências da agente político dessa terra, mas Fagundes cresceu muito. Muito, muito mesmo. O senhor fez parte também do grupo que criou a Fundação Assistencial e Educacional de Fagundes. Foi o grupo que criou a universidade, criou a FAEF, então esse grupo lutou pela emancipação de Fagundes. João Dias, que era filho do coronel Zé Joaquim, ele era um cabra muito idealista. Para que ele trouxe, nos anos 56 a 61, trouxe a escola doméstica, que era mantida pela Universidade da Região, a Universidade do Estado, a Universidade Estadual da Paraíba, e naquele tempo pertencia à Escola de Agronomia de Areia, criou o grupo, o Educandário Rural Joaquim Nambuco. Naquela época, o Educandário tinha mais alunos matriculados do que o grupo. Eu vivia a política lá, quando o prefeito pedia, demitia os professores, nomeava outros. E nesse movimento a gente alugou a casa de seu Gustavo, onde é o Correio hoje, e funcionou o Educandário Rural Joaquim Nambuco. Os professores eram Geraldo Domingo, Tonha Tubia, e muitas, Mazumeira e muitas outras. Lá tinha 120 alunos, o grupo tinha 60. Aí ficou o problema maior do mundo, porque na casa lá não tinha onde acomodar. 120 alunos. Aí o doutor Eupídio quis intervir. Aí quando o aluno que o doutor Eupídio quis intervir, bateu de frente com a imprensa. Epitácio Soares, professor Estênio Lopes, professor Euclides Cavalcante, o professor Luiz Gil, que fazia os jornais de Campinas. Aí ele recuou. Quando recuou, mandou o promotor, que era irmã, João Viana. Ele era promotor e secretário da Educação para fazer um acordo. O professor João Viana chegou aqui e reuniu a gente. Nessa reunião, a gente liberou o seguinte: se as professoras que foram demitidas, que estavam com a gente, voltassem, a gente cedia os alunos. Se não voltasse, não cedia os alunos. Isso era um escândalo. Uma casa ter 120 alunos. Ter 120 alunos. E o grupo com 4 salas ociosas, só ter 80. Aí o doutor Eupídio marcou uma reunião no gabinete. A gente foi para o gabinete. Ele disse, só pode entrar 4. Aí os 4 disseram, ou entra tudo, ou não entra ninguém. Resultado, se fez um acordo, voltou. Parece que Marlene, Tubia e com Mazumeira para dar aula no grupo e dar aula
no educandário. Foi com as duas escolas competindo. No 7 de setembro, a gente tinha mais desfile de gente na rua do que lá. Mas sempre tinha intermediação do professor João Viana. Porque senão não ia ter escola, era um escândalo. O grupo daquele fechado. Por isso se criou a FAEF. Que era a FAEF? Para manter a escola, manter o educandário, manter a escola, manter o núcleo, um clube agrícola, Epitácio Soares, que era um clube que tratava de agricultura, e 3 times de futebol que era da gurizada. Com esse ideal de João Dias, aquele grupo que tinha o João Dias, que a gente podia contar, era 160 sócios. Mas quando falou em Fagundes município, que a FAEF apoiou, retirou 120, ficou só 40. Dos 40, tinha Zé Pedro, teu avô, tinha um padre Epitácio, Pedro de Melo, Bel Honório, Zé Cruz, Seu Beca, Zé Dudu, tinha uns 40. Eu tenho ali a lista de todos eles. E essa fundação Totô financiava a escola e pagava os trabalhos da fundação. Foi essa fundação que patrocinou a criação do município, graças a João Dias. Ainda tem aluno que chega aqui perguntando por que João Dias recebeu essa homenagem. Porque tudo que teve em Fagundes de educação e desenvolvimento começou com João Dias. Por exemplo, conseguiu as bolsas de estudo do PEB, que era dos sindicatos. Tinha gente como Pedro de Melo, tinha 8 filhos, tinha uma bolsa. Para deputar assim, não sei quanto, tinha uma bolsa. Diomar tinha não sei quantos filhos, tinha uma bolsa. A bolsa servia para 8, 10, 12 filhos. Muita gente aqui. Uma bolsa servia para estudo e funcionou a escola. Quando não tinha dinheiro para pagar os professores, faziam uma cota na rua. Uma festa e todo mundo ajudava. Até quem era adversário da criação do município, como Zuca, para a gente não fazer campanha contra eles, eu dava maior dinheiro. Era ele, Zuca, bem e tudo. Não gostava do movimento, mas para não vir o nome dele na briga, eles davam. Porque foi uma briga muito grande para criar o município de Fagundes. O senhor, além de ser formado em Direito pela FURN, também é formado em História e... Foi o seguinte, eu era o diretor da escola aqui, eu era o diretor, secretário, zelador e o dono da pensão que hospedava os professores, que era aqui em casa. O professor vinha a pé de Galante, vinha todos se hospedar aqui. Ensinava sexta, sábado e domingo. Aí eu era o diretor. Eu fiz Direito, pensando que Direito ia servir para ser o diretor da escola. Quando eu mostrei o documento, o cabo disse, o secretário disse, mas Direito não pode ensinar não. Mas não pode não, por quê? Não pode. Tinha a professora Vilma Maranhão, que era uma das assessores da Secretaria de Educação, cochichou no meu ouvido. Faz esquema 1, com esquema 1 tu pode. Esquema 1 era um supletivo para fazer Direito. Fazia em 2 anos. Quando voltou, aí teve a briga, que não podia ser professor e diretor. Aí eu fiz um curso para diretor pela CETN em Natal. Ia todo domingo, botava na segunda-feira de tarde. Isso você tendo pai de família, tendo um católico, tendo um sindicato, tendo um colégio. Para fazer estudinho e pedir dinheiro. Aí quando eu chegava num canto, eu já sabia que era dinheiro. O povo em Campinas conhecia da gente, quando chegava, Fagundes, eu só posso dar hoje tanto. Nem pedia mais. Muita gente como Raimundo Viana, como muitos comerciantes daqui, Campinas, ajudava muito. O comércio de Campinas daqui ajudou muito. E quando tinha, fazia uma festa, um forró do rato, perto da casa de vocês, para arrumar dinheiro, para ter o movimento. Quer dizer, foi esse movimento de João Dias, o movimento ruralista,
da Cruzada Rural Dom Bosco de Combate ao Êxodo, que veio a FAEF, que veio a escola, que veio o João 23, que veio o município de Fagundes, escola doméstica e tudo. E os sindicatos. Os sindicatos veio também disso. Veio também disso. Se você me perguntasse como você criou os sindicatos, naquele tempo só podia ter sindicato e ter escola, cidade grande. Cidade pequena não podia. Mas Chico Teotônio, que era um amigo meu, era o delegado do Ministério do Trabalho e eu ajudava na fundação dos sindicatos. O ministro do Trabalho era o coronel Jaba Passarinho. Ele se hospedava na casa de Chico Teotônio, numa granja. Chico Teotônio não está ocupado, disse: Zé Cruz, tu vem para aqui para conversar com o coronel, falar em quebra-quilho nos cangaceiros, para entreter o coronel aqui, para eu despachar o povo. E lá eu arrumei uma amizade e perguntei a ele: como é que a gente pode fundar um colégio numa cidade pequena? Como é que a gente pode fundar um sindicato numa cidade pequena? Ele disse: bem, o sindicato vai ser junto, pelo menos uns 30 sócios, pode fundar os dois sindicatos. Quem queria ser sócio do sindicato? Por causa das ligas camponesas. Quem queria ser sócio, não. Tinha que pegar Zé Pedro, não sei quem, os cabas doidos, João de Félix, que não tinha juízo, que topava isso. Fundamos os dois sindicatos. Sindicato patronal, que teve médico, teve dentista, tinha ambulatório médico, e o sindicato dos trabalhadores, que funcionou. Graças a um bilhete, uma ordem que o coronel me deu, para ir para a delegacia do trabalho, para eles virem fazer o sindicato. E colégio. Eu tinha um curso de exame de admissão para entrar no colégio, mas só podia fazer o exame de admissão, tinha que vir uma banca examinadora para o exame de admissão. Esse exame de admissão que passou Barbosa, teu pai e eu passei, e os outros. Tinha 4 professores de Campina, 2 padres, um inspetor e professor Gioia, que era um engenheiro. Tinha que ter um engenheiro para avalizar. Era coisa. O vestibular, eu fiz 5 vestibulares, mas foi o mais pesado que eu fiz, foi o exame de admissão. Para teu pai ir para contar e os colegas da gente. Foi pesado. Escreveu 54, passou 13. Passou 13. Era pesado. Aí, já para Passarinho, aquela briga dos estudantes na Universidade de Brasília, ele assumiu o ministério. Aí eu tinha os cartõezinhos dele, telefone tudo, tinha uma carta, ele mandou fundar o colégio Queimada, Fagundes e Galante. Dulce era minha amiga, Queimada. Laura, minha amiga, Galante. Foi tudo fundado num ano só. E graças a Deus tem muito doutor, filho do doutor por aí, nessa escola. Graças a Deus. O senhor também escreveu o livro A Pedra de Santo Antônio? Na minha monografia que eu fiz do Esquema 1, todo mundo apresentou uma coisa fácil. Mas eu pensava que era fácil de ter Fagundes. Os professores da Federal e da Estadual aceitaram. Rapaz, quando chegou Fagundes, os cabas riscavam e não, você tem que arrumar dados. Tem que arrumar dados. Mas eu tinha um amigo em Brasília, da tua família também, meu amigo senador Gemiro de Figueiredo, eu contando a ele, em Tararé, na fazenda, José tem jeito. De arruma, eu deixo tudo na biblioteca do Senado 1 mês, 2, 3, lá. Eu fui para Brasília. Quando cheguei em Brasília, os cabos eram má vontade da molesta, eu ia perder tempo com a gente. Aí eu voltei, doutor Gemiro, eu vou botar, pegou as coisas, pegou não. Por que, doutor Gemiro? Porque os cabos não querem ceder lá as coisas. Cede alguma coisa. Como é a história? Está falando a verdade. Eu vinha mentir aqui. Por quê? Aí Figueiredo sempre é um pouco. Pois ele botou o terno dele e o carro do Senado. Ele é o primeiro
O secretário chegou lá e chamou o diretor. Se eu quero esse rapaz aqui pesquisando, de manhã, de tarde, de noite. Olha aqui o cachê dele. Ele é convidado de quem? Não faltou nada para mim. Tudo que tinha de Fagundes, desde o nome, Pedra de Santo Antônio, e outras coisas mais, peguei tudo no Senado. E foi a biblioteca mais perfeita que eu já vi. Eu dentro do Senado. Pesquisei tudo, inclusive o nome, com documento e tudo. Aí daí eu escrevi Fagundes. Escrever Fagundes tinha que falar na pedra. E quando chegava lá o professor dizia, e Pedra de Santo Antônio? E quebra aquilo? E João da Abelha? Voltava para pesquisar. Eu trouxe muita coisa de Brasília, que teve um juiz de Campina, aquele povo do Joffre, Geraldo Joffre. Ele tinha um livrinho sobre quebra-quilo. Eu vi na casa dele, falei com o doutor Gemiro, pedi um livro, ele mandou. Esse livro está andando por aí. Se um dia eu queria, mas eu comprava até caro. E tem tudo. Mas ficou na cabeça. Muita coisa eu escrevi. Também muita coisa. Que nem em Brasília, quando eu não escrevia, de dia escrevia de noite. Porque ninguém dormia lá. Lá ninguém. Brasília e São Paulo, ninguém dorme. Aí eu escrevi Pedra de Santo Antônio. Consegui um script de Irineu Joffre, o senador, que foi senador velho, falando sobre o índio Fagundes e um coronel. No meu livro tem isso, tem esse livro aí. Eu vou procurar no dia 19 lá na casa de Mazumira, a gente vai levar isso para lá, para discutir. Lá vai sair história pura. Se falar em política lá, tem um cabo de vassoura para botar para correr o povo lá. A gente vai se juntar. O povo que gosta de Fagundes, que tem história. Tem Leide tem muita coisa. Só não vamos chamar Olavo, porque Olavo é a política dele. Que Olavo também tem muita coisa de Fagundes. Ele tem um livro escrito sobre Fagundes. Tem muita coisa aumentada, mas tem muita coisa de Fagundes. Muito. Ele fez um livro muito bom. A gente vai pesquisar sobre isso. Aí eu sou 70 para ser diretor da escola. Mas faltava ainda para estudar moral e cívica. E OSPB, português e matemática, a gente tinha que fazer um curso na Federal, João Pessoa. A gente ia lá de 8 a 8 dias, pegava o material e ia fazer a prova. Eu acho que o pai tem isso. A gente tem uma autorização, eu tenho de OSPB, Moral Cívica e História. Guia tinha de português, Barbosa tinha de matemática. Aí a gente foi para aqui, passamos 8 dias lá, fazendo esse curso. Aí quando disse, você não pode dar aula para o quê? Gustavo, o diretor, como você conseguiu isso? Quem sabe? Conseguiu. E diretor de escola, estava aí na Paraíba, tinha muito pouco que tem um curso de diretor. Tem a nomeação, mas o curso de diretor tinha pouca gente. O senhor já foi vereador por 3 mandatos, né? 3 mandatos, perdi 2. Quando o povo daquele de Aroeira, que eram meus conterrâneos, votava aqui, eu sempre era o mais votado aqui. Na primeira eleição, eu fui o segundo mais votado. Só quem me passou foi Belo. Teve 368 votos, eu tive 154. O candidato de Zuca teve 153. Isso é uma briga do cão. Também eu era vereador, secretário, presidente, comprava os livros da ata e fazia tudo. Porque naquele tempo, mandato vereador foi de graça 2 vezes. O vereador não recebia um tostão. No tempo da Revolução. Era gratuitamente. E a Câmara funcionava. Funcionava bem. Como é que o senhor vê a evolução política na nossa cidade? Mudou alguma coisa? Está a mesma coisa? Eu não gosto de falar não, que sou muito de Guarulhos, mas está o mesmo quebra-quilo.
tá o mesmo quebra-quilo, tá o mesmo casaca de couro e Guabiru, tá o mesmo Zé Pedro e Gilberto Ferreira. Mesma coisa. Melhorou pouca coisa. Quer dizer, já melhorou. Recentemente o senhor recebeu o título de cidadão fagundense. Cidadão de Fagundense foi uma coisa engraçada. Todos os vereadores que passaram ali, todos, com exceção de Magna, muito pouco, tudo foram meus alunos. Magna foi quem apresentou o título de cidadão fagundense. Com 20 anos depois, um cabra que não foi meu aluno tão, foi quem entregou o título. Com 20 anos depois, o título. Está ali, o outro está num quadro para botar aqui na parede. Já botei na parede por causa de briga. Que deram a maternidade o nome de mamãe, por Zé Pedro não ligaram a maternidade. Eu vou botar no quadro. Aí eu disse, o senhor está doido? Aí eu tranquei ali. Foi uma homenagem à minha mãe, mas não botei Zé Pedro por causa disso não. E quando Zé Pedro foi prefeito, o povo de Zé Pedro não deixaram se aproximar da gente. O mesmo está acontecendo quase agora. Quase agora. É uma coisa séria. É o mesmo quebra-quilo de 1874. Fui candidato a vice-prefeito com João de Ferro. A gente perdeu. Fui candidato a vice-prefeito com Zé Ferreira, perdeu. Teve aqui, Júlio foi candidato 2 vezes, perdeu. Patrícia uma perdeu. Rogério perdeu. Eu já disse à minha família, os meus filhos, a gente ajuda Fagundes, serve a Fagundes. Quando eu morrer, vou para ali. Já tem muita gente ali. Mas se tiver um candidato daqui a vereador ou a prefeito em Fagundes, não entra aqui em casa. Procura um canto para ir. Porque o povo daqui gosta do benefício que a gente faz, mas não gosta de ajudar não. Zé Pedro, com o poder na mão, aquela máquina, era para ter perdido uma eleição. Por que perdeu? Os colegiados dele não ajudaram. Vai falar com o Zé Cruz. Zé Cruz não presta não, que é muito enrolão. E não ia não, para não perder o voto. Você deve ouvir muitas conversas lá embaixo. Só tem dos Pedro, eu brigo com todo mundo. Mas mais com Dona Severina, tua avó. Nunca deixou. A amizade, também nunca, só tem uma graça meio alta a ela. Com o padre Epitácio, com o Madre dele, é a amizade maior do mundo que a gente tem. Mas, e lá também tem muita gente que eu quero bem lá. Eu gosto de todos. Mas tem, por exemplo, Maria, Éder, que foi minha funcionária do colégio. Para mim, você é minhas filhas. Tudinho. Mas a gente não pode nem se comunicar, porque você está aqui hoje, vamos dizer amanhã. Pedro foi mais neto, arrumar o voto de Zé Cruz para o cordão, para o povo do cordão. Miserável no cordão só teve conversa. E fez Zé Pedro perder. Se não fosse aquele cordão, não tinha perdido, tinha. Eu tinha prometido não falar política, mas falei, vou até retirar essa coisa. Tinha não, porque continua a mesma briga política. Tinha aqui um museu que Leide fez, no tempo de Zé Martins, tinha tudo. Eu arrumei até uma máquina de costurar cágado. Quando perdeu, o Barreto carregou tudo. Uou! Acabou-se o museu. Que mensagem que o senhor gostaria de passar para aqueles que estão assistindo esse vídeo? A mensagem que eu tinha, começava por uma coisa, que o povo de Fagundes se unisse para Fagundes crescer. Se unisse para Fagundes crescer. Porque a maneira de você fazer uma coisa, outra, todos os lados, não estou falando nada não. Fazer e outro querer desmanchar, ficar nesse rusga-rusga, Fagundes não consegue nada. Por exemplo, tem uma rádio aqui para vir para aqui, tem 4 pedidos dessa rádio. O ministro que é político, vai dar a quem? A qual grupo? Vai dar a quem? Ao PMDB, ao PSDB, a quem vai dar? E Galante, com o maior movimento cultural que tem, fazendo aquilo ali. Tem um programa agora no pé da Cajarana, levaram uma banda de pifes daqui e tudo,
deram um show, é um negócio para cidade grande. Mas quando for fazer, vai ter problema. Porque sempre é assim. Eu fiz a semana do Folclore na Pedra, semana grande, com cartaz, com gente de fora, com artista, com tudo. De Fagundes só tinha um menino que vendia bombom, coisa lá. Não foi ninguém. Nem um lado, nem o Zé Cruz é doido. Quando a Zé do Cristo tocar o hino nacional, tocou divinamente bem. O cabo musicou e gravou o hino que ele cantou. Mas fulano é doido. Porque se fez cultura. Com a cultura que tem em Fagundes. Com o turismo que tem em Fagundes. Fagundes era para precisar de estar, não tem nada na vida. Dia de domingo parece um cemitério. As festas aqui acabou-se. Varriam. Um faz mais festa de ano, vai fazer tal festa, outro faz não sei o quê. E a falta de união de Fagundes. Essa mocidade passar mais a trabalhar e estudar, que graças a Deus estão estudando, e se unir. Defender uma bandeira, uma coisa chamada Fagundes, que é bonito, é bom de se morar. Eu não sou filho de Fagundes. Cheguei em Fagundes em 54, puxando uma cachorra e com malote nas costas. Porque nem o cadeado não tinha, porque não tinha maleta. Em Fagundes. Tudo que eu tinha, que eu adquiri, está em Fagundes. Inclusive, quando eu morrer, vou lá para Fagundes. A casa já está pronta. E os meus familiares, tudo vão para lá. Graças a Deus. Uma terra que me deu a mão. Mas que é uma terra por falta da união. Ela não cresce. Por exemplo, Fagundes foi comarca, foi município no tempo do Coronel Gustavo. Quando mudou o governo, quando Venâncio Neiva deixou o governo da Paraíba, que veio Avo Machado do outro lado, botaram abaixo o município e a comarca. Era comarca, meu filho. Não era juiz, não. Era comarca que teve juiz, teve tudo aqui. Tinha um juiz aqui, doutor Alfredo Deodato Espínola, ele tinha granja aqui em Fagundes. Foi deputado estadual, deputado federal, foi tudo. Ele era apaixonado por Fagundes. E o Gustavo. Aí lá vem a briga. Avo Machado ficou no governo e quis trazer a linha de trem de Itabaiana para Campina. O lugar mais fácil era Fagundes. Vinha Gavião, Coati, entrava em Queimada, Boqueirão da Sede de Queimada e ia para Campina. Coronel Gustavo, se Fagundes não passa. O gente chegava aqui e botava o dinheiro para correr. Eles botavam os pontos, aquele negócio de engenharia, eles arrancavam tudinho. Coronel Gustavo, que é o homem que mais que vem a Fagundes, que vem a Fagundes. Aí o Major João Corrêa era vereador. O Coronel Cristiano disse, João, o que é que tu faz com o Gustavo lá, para chegar à linha do trem? Quem está perdendo é Campina. João Corrêa deu 2 quadros de terra, onde é Galante hoje, e garantiu a linha, o trem subir por lá, numa serra muito mais alta do que a daqui. Em 1907, nasceu Galante, que era uma fazenda, chamava Pau Careta, nem nome tinha, Pau Careta, terminou hoje Galante. Por causa da briga de Fagundes e Galante, nasceu Galante. Quer dizer, isso vem desde os quebra-quilos, essas brigas aqui. E não tem quem tire, não. Só teve um padre aqui que começou, foi Padre Geraldo. Conseguiu trazer uma procissão Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Galante para aqui. O povo de Galante foi encontrar a procissão, teve umas brigas, umas coisas, mas chegou. E Padre Jaime, que conseguiu levar o povo de Galante para Fagundes, e de Fagundes para Galante. Mas era uma coisa, hoje em dia, nasceu. Daí veio os quebra-cano. E para mim foi o movimento mais original de Fagundes, foi os quebra-cano. Que foi uma briga contra o governo do Estado. Que ele estava cobertado por Cássio, que era o prefeito
prefeito de Campinas, aí Ronaldo era o governador. Não, Cássio era deputado federal. Aí veio aquilo ali. O que? Cabo de Galante queria levar toda a água de Fagundes para Galante. E aí Fagundes cedia 75 milímetros para lá e 70 para cá. Aí nem deu para lá, nem deu para cá. A briga todinha, não é de agora não, vem dos quebra-quilo. O que era os quebra-quilo? João Carga d'Água tinha fazenda lá, um engenhoca, lá no Cumbe, vendia água na rua. Quando veio o movimento aqui, ele aproveitou do movimento para rasgar um processo que ele tinha em Campinas e do pai dele. Tocou fogo no cartório, queimou tudo. João Carga d'Água ficou livre. Mas foi homenageado em Campina Grande como personagem de Fagundes. Tem a estátua dele, sabe onde é a estátua dele? Você passa todo dia, bem pertinho, ali na frente da Fiesp. João Carga d'Água. É enterrado em Campinas e tem uma rua lá no Cruzeiro com o nome de João Carga d'Água. Bota o nome de João Carga d'Água numa rua aqui, para ver se o povo aceita. Não é? Quando eu botei quebra-quilo, porque eu era vereador, mas é que quebra-quilo, isso não tirou. Não tinha gente para botar aqui não. Quebra-quilo. Uma revolução que atingiu a todo o Nordeste. Não é? Por isso que a juventude daqui, o povo, vocês, tem uma responsabilidade muito grande de deixar as querelas de lado e misturar a mocidade. Só quem pode salvar isso é a mocidade. Porque os velhos da minha idade para trás, não. Você está vendo a igreja de hoje? Manda tocar casaca de couro na igreja que se divide o povo. As campanhas do tempo de Zuca e Belo. Tocar se divide. Todinha. Você pode perguntar, foi que houve, foi que teve. Mas os velhos sabem o que foi. Professor, foi uma honra poder entrevistar o senhor. A honra foi minha. Vocês precisando para renovar aí alguma coisa, eu estou às ordens. Com certeza, Estou às ordens. se a gente tiver outra oportunidade, a gente vai conversar mais, que eu sei que o senhor tem muita coisa para contar. Quando precisar, eu estou às ordens. Essa foi a primeira entrevista do canal Fagundes TV. E se você gostou do vídeo, eu queria que você se inscrevesse no canal, no YouTube, que é youtube.com/FagundesTVOficial, e curtir a página do Facebook, que é facebook.com/FagundesTVOficial.